Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de quem está aqui e dos participantes online, que poderão ter oportunidade de ouvir hoje, principalmente, algumas pessoas pensavam que o tema principal da história hoje seria cannabis, quando, na verdade, o protagonista de hoje será o sistema endocannabinoide. Eu sou o João Carlos Normanha Ribeiro, sou médico intensivista, diretor do Instituto de Medicina Orgânica, trabalho na área da canabinologia desde 2016, prescrevo desde 2016, faço parte de 3 sociedades, que é a Sociedade Brasileira do Estudo da Cannabis, de São Paulo, a International Cannabinoid Research Americana e o Conselho de Sociedade Brasileira Científica de Nutrição Endocannabinoide. Sou professor do curso de extensão da Universidade Federal de Goiás e também curso de 3 disciplinas da Unileia, fui convidado recentemente, obrigado, e fundador de 2 associações no estado de Goiás que promoveram ao longo de muito tempo e ainda promovem o tal da desobediência civil para poder produzir a planta para aqueles que necessitam de forma filantrópica. Bom, o tema que eu trago hoje é o tema que vai relacionar a ciência da cannabis com o sistema endocannabinoide. Eu vou tentar trazer para vocês de uma forma sintetizada, porque a história ela é longa, mas eu vou tentar trazer para vocês um panorama a respeito das pesquisas em cima da cannabis que levou ao descobrimento do sistema endocannabinoide, que é o protagonista central da nossa história aqui hoje. E vocês vão entender a importância que tem esse sistema. Mas para que a gente possa compreender ele, a gente tem que compreender primeiro aquele que foi o objeto de estudo, que foi a planta da maconha, a planta da cannabis. Nós vamos ouvir falar de cannabis, de cânhamo, de hemp, de maconha. Existem alguns nuances, mas basicamente é tudo a mesma planta. Estamos falando tudo da mesma planta. Porém, a origem dessa planta, nós temos 2 versões. Uma origem genética, e aí, é claro, isso vai remontar a 12 milhões de anos atrás, onde surgiram grande parte das estepes da superfície do globo terrestre, foi no Planalto tibetano, e a cannabis não foi diferente. O estudo do seu pólen remontou que a origem da cannabis é o Himalaia, os pés do Himalaia, ali na Ásia Central, no Planalto tibetano. Mas a primeira evidência arqueológica foi a fibra do cânhamo presente dentro de um túmulo de um imperador chinês. Isso data de 12 mil anos antes de Cristo. E, muito provavelmente, naquela época, o cânhamo ele era utilizado com diversas finalidades. Não só como medicamento, mas também como fibra para roupa, para vestimento, para corda, como alimento. E, muito provavelmente, nós só nos tornamos nômades a partir do momento que a gente passou a cultivar, a domesticar os animais e a domesticar as plantas. Cannabis sativa quer dizer cana cultivada. A palavra sativa, ela define aquela planta que foi domesticada, que ela foi dominada. E aí, essas datas que vocês veem são registros históricos, arqueológicos e históricos. Então, a gente tem como se disseminasse pelo globo terrestre, e nós que levamos ela, nós como nômades, só foi possível que nós pudéssemos povoar o globo terrestre com a presença da planta da cannabis. Ela é quem fornecia grande parte dos insumos necessários para a nossa sobrevivência nessa época. E ela se difunde para a Europa, para o norte da África, para o restante da África, pula para a América, se difunde na América do Sul, na América do Norte, e, por fim, ela está presente em todo o planeta. Mas existe um lugar que ela nasce de forma espontânea, ela é nativa, e isso é a Ásia Central, que é o Planalto tibetano. Porém, nós precisamos de entender a respeito do primeiro registro médico. Qual foi o primeiro registro do uso medicinal da cannabis? E isso data de 2800 a.C., pelo imperador Xenon, que é muito interessante a história dele, porque
foi ele quem escreveu a primeira farmacopeia oficial do mundo. É a farmacopeia chinesa, conhecida como Pen Tsao, e foi esse imperador em que ele experimentava as plantas, ele era um amante da fitoterapia, e ele descrevia os efeitos que ele tinha. Então, a farmacopeia, naquele momento, ela tinha 360 ervas. Dentro dela, existia o relato da cannabis para tratamento que o próprio imperador havia experimentado e descrito na farmacopeia, que ela existe até hoje, a farmacopeia mais antiga escrita na nossa sociedade. Bom, todas as culturas, todas as civilizações, em algum momento, elas tiveram um contato íntimo com a cannabis. E lá no Egito não foi diferente. O segundo registro mais antigo que nós temos é o registro do papiro de Ramussen. Mas, na verdade, o Egito tem vários papiros que falam sobre a cannabis como medicamento. Só que esse papiro ele tem algo interessante. Além dele falar sobre a cannabis, na sua composição, o papiro tinha a fibra do cânhamo. Então, para que você pudesse produzir esse papiro, você também utilizava outras fibras, mas existia a fibra do cânhamo. E o interessante é que, no hieróglifo, a cannabis era chamada de xenxemé, nessa época. E todos os papiros a relacionam com esse hieróglifo. Mais recentemente ainda, lá no Egito, faraó Ramsés, ao ser desenterrado, a tumba dele foi encontrada, também haviam vestígios da fibra de cânhamo, e é sabido que vários dos funerais daquela época utilizavam o cânhamo. Nós não sabemos se por motivo religioso, por motivo espiritual, ou por alguma conveniência mesmo. Até porque as pessoas não eram enterradas peladas. E as fibras que compunham a roupa deles, das vestimentas da época, continham traços e porções do cânhamo. E, não contentes, eles criam uma deusa no Império de Akenaton, isso na 12ª dinastia egípcia, eles criam no Antigo Egito a deusa Xexá, que é a deusa que dá de presente para o ser humano a cannabis, para que ele possa se elevar espiritualmente. Não somente no Egito, a Índia talvez seja a cultura e a civilização que mais cultua e são devotos da planta da cannabis. Isso porque, para eles, tem um motivo religioso. Né? Nós temos dentro do hinduísmo uma série de livros chamada Atharva Vedas, em que esses livros eles trazem dentro do seu conteúdo a bebida que até hoje ela é tradicionalmente usada na Índia, que é o bang, que é leite mais cannabis. E através dessa bebida você atinge o seu nirvana, né? O seu estado mais alto espiritual, como diz os textos hinduístas, né? Os textos textos hindus, e Shiva é quem trouxe essa planta e deu de presente também para a sociedade indiana, para as civilizações indianas. Bom, mas, em algum momento, nós temos um relato que foi escrito realmente por um cientista. E isso acontece em 77 depois de Cristo, esse médico greco-romano, que era o médico, ele era o cirurgião do exército romano, então ele teve a oportunidade de viajar por vários países, e ele teve, nas suas viagens, encontros e conhecimento, e descreveu a cannabis, e foi Pedâneo Dioscórides, que é o pai da farmacologia, e no seu livro tem descrito 1000 plantas e as suas atividades, suas propriedades medicinais, e a planta da cannabis ela vem descrita já naquela época como um tratamento eficaz para a epilepsia. Olha quanto tempo. E esse livro ficou durante 18 séculos a grande referência da farmacologia, até nós termos a farmacologia moderna, mas é o livro de matéria médica, em que ele cita a cannabis como um medicamento extremamente essencial naquela época. Lembrem-se, nessa época não existiam as amarras jurídicas, nem políticas e nem preconceituosas. Bom, e no Brasil? Bom, já no Brasil, a cannabis ela vem na sua forma de cânhamo. Por que o cânhamo? Porque ela tinha uma finalidade industrial, ela tinha uma finalidade que não era a utilização de medicamento. Ela veio através dos espanhóis, que trouxeram para o Chile, e segundo, os africanos que trouxeram para o Brasil,
o tal do fumo da Angola. O fumo da Angola, que é um outro nome da planta, daquela época, era como eram referidos as sementes que eles traziam, os africanos trouxeram e passaram a cultivar no Brasil junto com os índios. A Manu falou uma coisa interessante que eu vou reforçar aqui, que é o seguinte: só foi possível acontecer as grandes navegações, só foi possível que nós pudéssemos entrar no mar, em grandes oceanos, e enfrentar anos e meses de navegações, porque a fibra do cânhamo ela é altamente durável, altamente resistente, e ela praticamente não mofa. Ela tem um fungicida natural e tem uma estrutura em que o mofo ele não consegue deteriorar essa fibra tão facilmente. Então, somente assim foi possível que os portugueses pudessem não somente chegar ao Brasil, como chegar em diversos outros lugares, os espanhóis, porque dentro da sua estrutura de civilização, o cânhamo ele era utilizado de forma incessante. E aí, o Brasil ele tem 3 tentativas de cultivar cânhamo nos séculos posteriores. Primeiro, Dom Luís de Vasconcelos, vice-rei daquela época do Brasil, colônia, ele institui que a Ilha de Santa Catarina, a província da Ilha de Santa Catarina, ela é obrigada a produzir o cânhamo naquela época, por várias questões, por alguns escravos que tinham chegado, civilizações que estavam naquele momento. Então, foi uma tentativa falha, devido ao clima, devido à umidade, devido ao frio. Eles até têm nessa foto, vocês vão ver ali, cânhamo brasilienses, que eram a tentativa de você designar uma planta do local, mas essas sementes eram todas europeias. Um pouco mais tarde, o Império Colônia aqui no Brasil tentou levar ela para o Rio Grande do Sul, e aí a Real Feitoria em Linha do Cânhamo não durou muito tempo, até que, durante os períodos de 1780, existe uma lei no Brasil que as províncias, algumas dessas províncias, elas eram obrigadas a produzir o cânhamo. E esse cânhamo, durante esse período, teve um boom no Brasil. Então, grande parte daquela época, das indústrias têxteis que a gente tinha no Brasil, elas eram destinadas ao processamento do cânhamo. E, por fim, o último reduto de cultivo de cânhamo aconteceu em Recife, no Pernambuco, que esse lugar existe até hoje, é a Companhia de Fábrica de Tecidos Pernambuco. Foi o último lugar no Brasil que manipulou e lidou com o cânhamo antes da sua proibição e da sua extinção quase completa, né, da nossa sociedade. Bom, em algum momento, esse jogo virou. E esse jogo ele vira através de um médico, muito famoso, porque ele era um médico particular da coroa britânica, e esse médico, numa das suas viagens para a Índia, mais precisamente Calcutá, ele é procurado por uma família para que se tratasse a epilepsia de uma criança que até aquele momento tinha sido refratária a nenhum tratamento, tinha conseguido controlar a crise. Dr. William O'Shaughnessy, um médico irlandês que estava lá naquela época, ele já sabendo dos relatos que haviam anteriores do imperador Xenon, do pedâneo Dioscórides, ele resolve testar. Afinal, ele está num país onde a cannabis, a maconha, ela é tão comum, e ele tenta, e ele se surpreende com o resultado, e ele publica, em 1839, mais precisamente, a primeira publicação médica sobre a cannabis, falando dos seus efeitos psicoativos, de quão ela era eficaz para a epilepsia e o tétano. E isso, aqui, difunde no Ocidente inteiro. Passam-se alguns anos, a cannabis entra para dentro da farmacopeia britânica, ela adentra para dentro da farmacopeia britânica e para outras demais, a farmacopeia brasileira também, e ela passa a estar disponível em quase todas as farmácias americanas, e ela chega no Brasil. Engraçado, porque na época não sabíamos dos males dos fumígenos, mas ela chega aqui no seu formato de um cigarro, chamado cigarros indienes, um cigarro francês, vinha de Paris, e era vendido nas farmácias com a finalidade, não sei se vocês estão conseguindo ver, para o tratamento de asma, catarro e insônia, no formato de cigarro.
As tinturas e os óleos eram às dezenas presentes nas farmácias brasileiras. E isso, infelizmente, o jogo mudou de novo. Em 1910, devido a essa forma de administração, fica muito comum se fumar maconha nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ele tem, e aí eu aconselho a todos a verem um documentário que chama Baseados em Fatos Raciais, que é uma teoria que explica que, a partir do preconceito do governo americano com os mexicanos e com os negros, os Estados Unidos passa a produzir propagandas enganosas, passa a produzir pesquisas mentirosas para que pudesse se proibir a cannabis naquele momento. E isso tudo começa em 1924, com a Conferência do Ópio, em Genebra, na Suíça, em que, infelizmente, nós temos carregar esse peso. Um médico brasileiro, Pernambuco Filho, foi quem levou o tema para a Conferência Internacional de Genebra, para que pudesse ser inclusa a planta da maconha nas substâncias proibidas e ilícitas. Isso houve uma contribuição brasileira. Eu não trouxe aqui, mas o primeiro país a proibir realmente a maconha foi o Brasil, no século XIX ainda. Só que foi uma proibição muito, vamos dizer assim, muito pequena, sem muita repercussão, mas tudo vem a partir dos Estados Unidos, quando em 1937 realmente acontece a proibição no território americano, em que a pessoa, para plantar, para uso medicinal, pagava $1, e para uso adulto pagava $100. Naquela época, $1 era muito dinheiro, imagina 100. Então, essa é a lei fiscal da maconha dos Estados Unidos, o que ela quase que desaparece das farmácias americanas, e ela passa a ser condenada não somente pelos Estados Unidos, como todos os países que eram signatários, dessas conferências que os Estados Unidos faz. 1945 é a data em que a gente tem a maioria das produções cinematográficas, com todas as pompas de Hollywood, para dizer que a cannabis causava loucura, que os crimes daquela época a responsabilidade eram daqueles negros e dos mexicanos que fumavam a maconha. E aí, os Estados Unidos, ele tem quase que aboliu do território deles a planta da cannabis. O Brasil faz isso em 1938, com o decreto da Lei 891. O governo federal também proíbe produção, plantar, cultivar, comercializar, porte, praticamente erradica ela das nossas farmácias e dos portes pessoais que a gente tinha. Para fortalecer essa proibição, 1961, Convenção Única dos Entorpecentes, em que a ONU se reúne para taxar, para indexar, categorizar, classificar as substâncias que são de uso, substâncias proscritas. E a cannabis, então, ela entra no anexo 1. Esse anexo 1 dessa lista faz com que a cannabis se torne a substância mais perigosa que existe na face da Terra, comparada à heroína, porque são altamente letais, sem propriedade médica e altamente viciante. Essa é a categoria que a maconha ficou e fica até hoje. Recentemente houveram transformações nessa categoria, mas nada ainda foi firmado, mas estão tentando reclassificar a cannabis para o índice 3, que seria um pouco mais brando. A grande verdade é que a maconha ela não é um narcótico como a gente conhece. É uma substância psicoativa, mas há de se ter um cuidado em classificá-la, porque ao classificá-la, como eles fizeram, proibiram praticamente todas as pesquisas. Afinal, quem vai pesquisar uma planta que não tem finalidade médica, altamente viciante e altamente letal? Não faz sentido. Então, essa mudança para a categorização 3, ela é muito importante, mesmo que não seja o ideal, para que as pesquisas possam caminhar com a cannabis. E mais recentemente, em 1970, cria-se o mito que a maconha mata neurônios. Mas deixa eu contar para vocês como é que foi feita essa pesquisa com 5 macacos rezos. Eles pegaram 5 macacos rezos, não é um trabalho duplo cego, não é um trabalho randomizado, são só 5 macacos rezos, em que eles respiram. O plano era 30 dias respirando o equivalente a 60 cigarros de maconha por dia,
respirando daquela forma que vocês estão vendo ali, ó, sem a possibilidade de eles respirarem oxigênio. Em 3 dias, aqueles 5 macacos morreram. E qual foi a conclusão? A maconha mata. Mas para que nós pudéssemos ter certeza disso, nós teríamos que ter ao lado deles outros 5 macacos inalando fumaça sem a cannabis, e não deveriam morrer. Porque aí a gente tinha que condenar quem é o criminoso nessa história, que no caso é a hipóxia. Morreram devido à hipóxia. E foi assim, uma cena, porque fizeram autópsia, mostraram aqui como é que o cérebro está, o cérebro totalmente deteriorado. E a gente entende que isso hoje é uma vergonha para a ciência, porque foi utilizado pesquisadores, a Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, uma universidade seríssima, e ela carrega esse peso em uma das pesquisas mais bizarras feitas com a maconha até os dias de hoje. Bom, e aí, de repente, para nossa alegria, chega Dr. Rafael Mechoulam, um búlgaro, erradicado israelense, morava em Israel, ele na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele resolve, em 1900, na década de 60, estudar a planta da cannabis e tentar entender o que havia dentro dela que a diferenciava de todas as outras. O que fazia da maconha uma planta que podia ter uma ação psicotrópica. E aí, Dr. Mechoulam estuda a planta da maconha, ele investiga esses pequenos pelinhos que tem branco na superfície da planta, que são os tricomas glandulares, que é onde estão presentes a grande parte, é um invólucro de gordura com líquido dentro. E dentro desse líquido existem centenas de metabólitos que são bioativos. São dos canabinoides, os flavonoides ou os terpenos. Eles estão presentes dentro dessa estrutura. E o Dr. Mechoulam quer dizer, ele quer descobrir o que tem aqui que a torna tão única. E ele, em 1964, ele consegue isolar 10 canabinoides da planta, sendo a mais importante o tetrahidrocannabinol, que é o principal composto da planta da maconha. É o principal composto psicoativo. É o principal composto, junto com o canabidiol, são os 2 em maiores quantidades. E naquele momento, Dr. Mechoulam isola a substância, caracteriza a molécula e dá nome para ela. Tetrahidrocannabinol. E esse tetrahidrocannabinol acabou gerando um dilema. De que forma esse composto atuava no cérebro dos seres humanos? Como? Por ação direta? Ele atravessava a barreira hematocefálica? Ele age dentro do cérebro? Que forma? E isso vão se levar 24 anos para que Dr. Mechoulam, doutora Aline Howlett, uma médica neurocientista americana, que eles possam descobrir o primeiro componente endógeno canabinoide, que é o receptor canabinoide 1, é o CB1. Em 1988, eles descobrem e elucidam a estrutura daquele que é responsável pelo efeito psicoativo da maconha, receptor CB1, presente naquele momento, na descoberta deles em ratos, foi descoberto numa parte específica do cérebro, no local da motivação e da recompensa. Bom, surge outro dilema. Como pode o ser humano ter uma fechadura, um receptor no seu cérebro para uma substância que nasceu lá no Himalaia, lá no Planalto Tibetano? Está mal explicado. Será que a gente não produz um canabinoide? Será que nós não temos o ligante desse receptor? Então, levam-se mais alguns anos, em 1992, Lanús, aluno do Mechoulam, junto com o Dr. Mechoulam, eles isolam, caracterizam a molécula da anandamida, ou 2-ariquidonoil-etanolamida, ou AEA. Esse é o principal componente endógeno do sistema endocannabinoide. Ele é um ligante, ele é um canabinoide endógeno, capaz de fisiologicamente induzir efeitos nos nossos receptores. E mais para frente a gente vai ver a importância disso aqui para a nossa sobrevivência e talvez para a gênese de diversas doenças que estão presentes no nosso meio. Mas,
Não para por aqui. O sistema endocannabinoide ele é muito mais complexo. Não existe só receptores no cérebro, existem receptores periféricos. E aí eles descobrem o CB2, receptor canabinoide 2, presente nas células do sistema imune, no tecido periférico. Logo depois descobrem um segundo ligante, um segundo canabinoide, chamado de 2-acilglicerol. E eles, mais recentemente, dos anos 2000 para cá, se elucida a estrutura inteira, quase que completa desse sistema, em que envolvem enzimas que sintetizam, enzimas que catabolizam. É exatamente agora que a gente sabe como funciona a neurociência desses canabinoides e iniciam-se os ensaios clínicos a respeito disso. Começou no ano de 2000. E aí eu representei a fechadura quando é um receptor, e é uma fechadura mesmo, porque ela tem um código. A molécula que se liga ali, ela precisa de ser um canabinoide. Pode ser um canabinoide sintético, pode ser um fitocannabinoide que está na planta, pode ser um endocannabinoide que estão no nosso organismo. Todos eles funcionam como uma chave para esse sistema. E aí, é a estrutura básica. Nós temos os endocannabinoides, que são os ligantes, vários conhecidos hoje, mas os dois mais famosos, 2-araquidonoilglicerol, para os mais íntimos, a anandamida, e o 2-AG, que é o 2-acilglicerol. Nós temos as enzimas que produzem e que metabolizam, que destroem essas substâncias. Elas não são substâncias perenes, são substâncias que elas, ao longo de um certo tempo, elas são cicladas, né? Nós também descobrimos os receptores, e então isso é uma estrutura básica do sistema endocannabinoide. E aonde que esse sistema está? Que lugar? Bom, a localização dos receptores são muito específicas, mas o que eu posso trazer aqui para vocês é, praticamente todas as células do nosso corpo possuem algum componente endocannabinoide, seja um ligante, seja uma enzima, seja um receptor. Não há célula que se livre disso, mas tem alguns lugares em que ela atua de uma forma muito mais incisiva. Ela é como se fosse o presidente, o quem controlasse aquela função. Então, nós temos o CB1, que erroneamente a gente considera que ele é mais central, mas o CB1 está presente em diversos tecidos, ali como no cérebro, no fígado, na tireoide, no pulmão, no estômago, nos intestinos grossos e delgados, nos sistemas reprodutivos, nos vasos circulatórios. E nós temos o CB2, que ele tem uma característica que ele está presente mais na periferia, nas células do sistema imune, inclusive no tecido cerebral, ele não está no tecido específico, ele está nas células da glia, que são as células do sistema imune cerebrais, neurológicas, e aqui a gente vê uma representação de qual lugar do cérebro ela está. Então, esse esquema mostra que o receptor CB1 ele está presente em áreas muito nobres, eu sei que está pequeno ali, mas eu vou ler para vocês, que é o córtex cerebral, o que nos diferencia dos animais, pelo nosso aprendizado, pela nossa capacidade e habilidade motora, os gânglios da base, o nosso equilíbrio, o cerebelo, o hipotálamo, a nossa memória. Então, e a substância negra, triatal e o circuito límbico, que são as nossas emoções, a nossa raiva. Tudo isso tem um componente, uma presença de canabinoides muito intensa, a ponto de nós começarmos a suspeitar que o próprio sistema endocannabinoide controla essas funções. E aí, quem tem sistema endocannabinoide? Todos nós temos, desde o nosso primeiro dia de vida ao dia que a gente morre. Produzimos canabinoides quando éramos embriões. Cachorro, a gente considera que ter o sistema endocannabinoide bem estruturado são os vertebrados. Mas, mais recentemente, se descobre canabinoides na hidra. O que isso tem a ver? Bom, a hidra é um ser de 5 milímetros que vive na água que não tem sistema nervoso central, não tem coluna dorsal. Começaram a se postular que talvez o sistema endocannabinoide fosse primitivo ao sistema nervoso. Na nossa embriologia e na nossa evolução, talvez o sistema endocannabinoide tivesse vindo antes do nosso cérebro, antes do nosso intestino,
antes dos nossos nervos, para nós entendermos a magnitude e a importância. Esse slide ele é um pouco complicado, mas eu gosto de mostrar ele porque para nós podermos entender aonde estão esses canabinoides. No cérebro, ele está voando lá, ele está pingando de um lugar para o outro? Não. Ele está basicamente localizado na comunicação entre os neurônios, que é o lugar chamado de fenda sináptica. E aqui existe a primeira particularidade dos canabinoides como neurotransmissores. Todos os neurotransmissores que nós produzimos, eles viajam do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. É uma forma de comunicação. Os canabinoides, eles têm uma atividade totalmente diferente. Eles voltam para o neurônio pré-sináptico. Eles comunicam, eles mandam a informação para o neurônio anterior, dizendo para o neurônio se está de mais, se está de menos. O nome disso é modulação neuronal. O principal papel de canabinoides no nosso cérebro é de ter uma atividade moduladora dos neurônios. E isso faz com que ela proteja esses neurônios e não os mate, como a gente vinha ouvindo há tanto tempo. E quais seriam as funções desse sistema endocannabinoide? Se eu fosse trazer aqui, era uma lista interminável, porque cada ano que passa a gente estuda e conhece cada vez mais. Mas se pudesse resumir em 5 palavras, o sistema endocannabinoide ele serve para relaxar, para comer, para dormir, para esquecer, e isso se aplica aos problemas diários, aos cotidianos, e aquilo que nos dá de estresse, os traumas, e nos proteger. Porém, controla a dor, participa do controle da temperatura, promove a homeostase de forma integrada a todos os sistemas fisiológicos que nós temos, aprendizado e memória, motivação e recompensa, talvez uma das propriedades, uma das funções mais importantes do ser humano que o faz sobreviver é a questão da motivação e da recompensa. Respostas inflamatórias e imunes do sistema emocional, digestão e metabolismo, e o mais importante, como qualquer coisa que a gente produz, se nós passamos a não produzir, isso gera doença. E o sistema endocannabinoide não é diferente. Eu não vou trazer esse assunto aqui, porque ainda é uma teoria que foi postulada por um médico chamado Ethan Russo, um neurocientista americano, mas ele faz um estudo em 2008 e descobre que fibromialgia, intestino irritável e a enxaqueca eram deficientes de canabinoides. Em 2012, um outro grupo de pesquisadores descobre que o autismo, que o glaucoma, que a ansiedade, que as demências, que as doenças neurodegenerativas, uma série de doenças, até uma própria psoríase de difícil tratamento, haviam componentes em disfunção, que eram os canabinoides. Nós não estamos dizendo que é a causa dessas doenças, mas elas têm algo em comum, é o comprometimento do sistema endocannabinoide. E aonde que a gente pode obter canabinoides que não estão no nosso corpo? A anandamida é impossível ser sintetizada até hoje em laboratório. Nós sobramos em 2 fontes. Ou a indústria sintetiza esses canabinoides, então ela não está reproduzindo a cannabis, e sim os canabinoides. Então, hoje, sintéticos têm o THC e o CBD, que de forma nenhuma representa o que a planta da cannabis é. E nós temos os fitocannabinoides, mais de 100 presentes na planta, né? E aí, lá dentro daquele tricominha glandular, dentro daquele invólucro de óleo, olha quanta coisa tem. Nós temos lá reconhecidos hoje mais de 100 canabinoides, em torno de mais ou menos 40 flavonoides, e em torno aí de mais de 100 terpenos presentes, moléculas presentes, metabólitos da planta da cannabis, que são bioativos, eles têm uma atividade no nosso organismo. Aqui está uma representação de alguns canabinoides, alguns que a gente quase nunca ouviu falar, canabinol, já tem produtos à base de canabinol, canabigerol, canabicromeno, ácido canabidiólico, ácido canabigerólico, delta 8, delta 9, delta 10 THC, canabidiol, são todos canabinoides naturais da planta. E cada ano que passa, nós descobrimos mais e mais propriedades que essa planta pode ter através dos seus canabinoides.
Mas são só canabinoides? Não. Nós temos uma série de óleos essenciais. E aqui eu vou destacar uma coisa. Óleos essenciais são bioativos e têm ação no nosso organismo. Vocês nunca vão conseguir encontrar num supermercado manga com gosto de limão, manga com gosto de lavanda, limão com gosto de chocolate. Por que não? Porque naturalmente essas plantas sintetizam óleos essenciais próprios. A manga tem o seu perfil de terpenos, o limão tem o seu perfil, e a cannabis? A cannabis ela tem uma mutação genética em que ela é capaz de produzir praticamente todos os óleos essenciais da natureza. Quando vocês forem numa loja de cannabis num país legal, vocês vão chegar lá e vai ver que a classificação delas é pelo sabor e o aroma. Mas, além disso, pelo efeito que os óleos essenciais têm no nosso organismo. Então, você vai numa loja, você vai comprar cannabis com gosto de lavanda, com de limão, com limoneno, com mirceno, com beta-cariofileno, com humuleno. Então, todos os terpenos que são conhecidos, mais de 90% deles podem ser produzidos e potencialmente são dentro de cada espécie de cannabis que nós temos. E hoje, né, isso aqui são os anuais do KaiaMind, que é uma entidade de tecnologia de informação. Isso aqui é só em relação a 2022. Né? Em 2022, nós tivemos 91 mil importações pela Anvisa. 26.400 pacientes adquiriram o produto na farmácia e 70 mil pacientes adentraram as associações. E eu nem vou trazer aqui, porque é impossível, o número de pessoas que fazem o uso dos produtos clandestinos, devido ao preço, à dificuldade, aos entraves que existem, aos obstáculos que nós temos grande parte desses usuários na clandestinidade. E é um contrassenso, porque, de outro lado, nós temos o plano de saúde bancando e pagando o medicamento de alguns pacientes, o que fica um pouco discrepante na nossa realidade. E as principais condições médicas atendidas, que é a dor crônica, ansiedade, Alzheimer e outras demências, a depressão, transtorno do espectro autista, o Parkinson, epilepsia, fibromialgia, insônia, cervicalgia e cefaleia. Se a gente colocar cefaleia, fibromialgia como dor, aquilo ali vai subir. E se a gente for pegar esses pacientes que têm Parkinson, que têm epilepsia, grande parte deles também tem dor crônica. Então, dor se torna hoje o maior alvo de terapias da cannabis no mundo inteiro, não é só no Brasil. E níveis de evidência? Há uma certa dificuldade em estudar a planta, porque quando você estuda a planta da cannabis, é quase impossível que você consiga reproduzir isso em outro país. Para que uma pesquisa seja confiável, você faz uma pesquisa aqui e alguém reproduz ela em outro país para que possa combinar os resultados. Como que alguém, se eu pego, uso o óleo do José, o óleo da Abrace, como que alguém lá na Alemanha vai conseguir reproduzir o meu trabalho se nem eu consigo descrever para ele quais são os componentes que tem naquele produto que eu estou dando? Cannabis é 100 e poucos canabinoides. É 100 e poucos terpenos. Por que 100 e poucos? Porque cada ano que passa nós descobrimos outros. Então não há como cravar e falar cannabis é isso aqui, são 216. Não. Cada ano que passa, e transformar isso numa pesquisa com alto nível de evidência é difícil. Então os níveis de evidência que a gente tem são com os canabinoides isolados. Né? Então a gente tem hoje conclusivo epilepsia refratária, principalmente aquelas que surgem na infância e na adolescência, e na espasticidade da esclerose múltipla. Outras estão caminhando, que seria a esquizofrenia, seriam os distúrbios do sono, a insônia, o glaucoma, os sintomas do trato urinário inferior na esclerose múltipla, síndrome de Tourette, demência com agitação, os sintomas da doença de Parkinson, o transtorno do estresse pós-traumático e a ansiedade social. Foram aquelas pelas quais se avançaram as pesquisas em ensaios clínicos e elas estão caminhando aí para nós termos um nível de evidência conclusivo. Né? Mas, por enquanto, conclusivo mesmo, espasticidade da esclerose múltipla e a epilepsia,
que são as síndromes. Hoje a gente tem uma terceira síndrome, que é Dravet, Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa. Mas cannabis não é só nível de evidência. Para se tornar o nível de evidência, há de se passar primeiro pela observação dos pesquisadores. Há de se passar pela base da pirâmide de evidências. E é aqui que a gente se esbarra, nós nos esbarramos. E olha que eu trouxe aqui o dado do canabidiol, que é uma das moléculas da cannabis. Nós temos hoje 36 meta-análises clínicas. Nós temos 135 ensaios humanos duplos cegos controlados por placebo estudando o canabidiol. Nós temos ali por volta de 530 meta-análises em ensaios pré-clínicos. E aqui, quais são as principais? Eu estou falando do canabidiol, né, que é uma substância que, quando você isola, fica mais fácil de você estudar. Então, nós temos epilepsia, câncer, dor e inflamação, como as top 4 de tratamentos de canabidiol publicado nas pesquisas e ensaios clínicos. E nós temos, olha que curiosidade, quais foram os países que mais estudaram o canabidiol? Por país, é os Estados Unidos, disparado. Mas quando a gente traz entidades e pessoas, é a USP. A USP, a nossa universidade aqui do Brasil, é a maior produtora científica a respeito do canabidiol do mundo. E se a gente pegar individualmente a lista dos mais, 10 mais, dos 10 mais ali, 2, 3, 4 são brasileiros, sendo que os 2 maiores são brasileiros, são médicos, pesquisadores da USP. Francisco Guimarães, o Cripa, que escreveu um livro recentemente, e não me lembro o nome dos outros agora, mas inclusive estão à frente do Dr. Michulan, que é o pai da cannabis, quem iniciou esses estudos, e mesmo assim, os nossos pesquisadores brasileiros conseguiram despontar nessa área e publicar a respeito do canabidiol. Aí tem aquela coisa, né? Não tem tanta pesquisa sobre cannabis. PubMed é um site que reúne artigos médicos, né? Quando a gente coloca a palavra medical cannabis, que nem é uma palavra legal de usar, mas infelizmente é assim vamos dizer assim, que os sistemas de procura, de otimização de busca encontram, mas a cannabis toda cannabis, e cannabis médica é só um termo designado para aquela pessoa que tem uma doença, tem uma receita e tem um acompanhamento médico. Não é porque a substância ela é mais médica do que a outra. Quando a gente fala uso médico da cannabis medicinal, eu não estou falando da planta, estou falando do indivíduo que está usando. Esse indivíduo ele utiliza como uma finalidade médica, porque ele precisa de uma dose, ele precisa de saber sobre interação medicamentosa, ele tem um objetivo, ele quer tratar aquela dor do pé dele, ele quer tratar a sua insônia. Isso é o uso médico. O que não difere do uso adulto, né? As pessoas, cada uma sabe no seu íntimo o motivo pelo qual ela utiliza a cannabis. E não há de nós virmos aqui discutir o porquê que você usa, o porquê que você não usa, porquê que aquele deve usar e não deve usar. Isso é uma escolha pessoal orientada, claro, quem tem uma condição médica, uma patologia, que deva ser orientada por um médico. E quando a gente coloca canabinol, medical cannabis, 12 mil artigos encontrados. Canabinoides, 32 mil. Só no ano de 2021, foram 2.624 pesquisas publicadas com o termo cannabis medicinal. Bom, está aí a grande protagonista da nossa aula, quem levou nós a conhecermos o sistema endocannabinoide, a importância dele, que ele tem na nossa vida. E eu deixo aqui uma frase que não é minha, é do Dr. Itan Russo, mas isso mostra que a realidade não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. E ele diz ali, apesar do sistema endocannabinoide ter sido descoberto há mais de 30 anos, houve muita pouca aceitação nas escolas médicas. Simplesmente não está sendo ensinado. Claramente temos um déficit de conhecimento em relação a ele, e que se não corrigirmos, continuaremos nós, médicos, veterinários, profissionais da área de saúde, não tendo a capacidade de tratar os nossos pacientes com eficácia. O sistema endocannabinoide
é uma necessidade para o médico poder atuar dentro do seu consultório de uma forma digna e para que ele não seja no futuro acusado de negligência, porque o médico ele não pode chegar e falar que ele não aprendeu porque na faculdade não ensinou. Porque não me ensinaram a operar na faculdade, muito menos ensinou os cirurgiões, e eles aprenderam porque a medicina é sui generis. Ela entrega na mão do médico o poder de decidir sobre a vida, e isso tem que levar a ele também a responsabilidade, ao errar, ele ser também incriminado, se for o caso. Então, o sistema endocannabinoide é uma necessidade para os profissionais da área de saúde para que possam tratar os seus pacientes com mais dignidade. Aqui estão as referências, muito obrigado. Eu vou deixar aqui alguns contatos. Não consegui deixar. Muito obrigado, professor. Mais uma salva de palmas. Teremos as nossas palavras de agradecimento por conta do nosso anfitrião? Isso. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Alô? Gente, pode perguntar, fiquem à vontade. Eu falei muito rápido, mas eu acho que eu consegui passar o que eu estava tentando. Tem alguém que tem alguma dúvida? Pode perguntar. Por exemplo, eu tenho uma plantação muito grande de cannabis dentro de uma região. Eu posso aproveitar essa mesma cannabis que será feito para fazer tecidos, roupas, como também para o uso medicinal, usar aquela mesma espécie de planta, ou isso não é possível, não é viável economicamente? Não, é possível, mas nos países em que isso acontece, porque a planta da cannabis ela é uma só, mas ela tem morfologias diferentes. Então nós temos aquela planta que a gente tem uma tendência de achar que é uma outra espécie, que é o cânhamo, mas não existe cânhamo. Cânhamo é uma designação jurídica para aquelas plantas que não têm THC. E elas, consequentemente ou coincidentemente, elas têm um aspecto fibroso. Então elas têm um caule muito grande, ela podendo fornecer para você o que você quer, que é a fibra, e ela tem muito pouco tricoma. Então essa planta que tem uma destinação industrial, ela quando você vai tentar extrair os canabinoides, a extração ela é muito pequena. Da mesma forma que quando você está plantando aquela variedade, aquele a gente gosta de chamar de quimiovar, o quimiovar de cannabis que ela tem uma produção maior de THC, você não vai desperdiçar aquilo para poder usar como fibra. Agora, se você extraiu, e isso está acontecendo na Universidade Federal de Santa Catarina, eles estão agora estudando a raiz, tentando encontrar alcaloides na raiz para que possam ser feitas pomadas para uso de cicatrização, para feridas. A raiz ela tem componentes que são bactericidas, então os componentes mais fortes bactericidas da planta estão nas raízes. Então, quando a gente para pensar, se eu tivesse uma plantação, por exemplo, dentro da Universidade Federal, alguma universidade dessa, nós íamos destinar as flores para química, o caule para engenharia civil, porque, como a gente viu ali, o concreto feito de cânhamo, a engenharia de produção, né, em que os engenheiros iam quebrar a cabeça para poder produzir alimentos, produtos alimentícios à base de cannabis. Então, tem várias formas de se trabalhar ela. Mas, quando você escolhe um quimovar, você está pensando na sua finalidade. E também, o cuidado para se transformar em um remédio é diferente para transformar numa fibra para camisa. E encarece demais aquele produto que vai ser usado por causa das boas práticas, o manejo delas, segundo determinações da Anvisa, encarece demais a produção dessas plantas. Boa noite. Estou aqui, ó, bem. Meu nome é Cristina, eu sou paciente de cannabis, meu pai também. Eu tenho habeas corpus, já tem uns 3 anos que eu estou cultivando. Participo da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis, que é a AMA-me.
Eu queria saber se a gente, como associação, a gente poderia estar sugerindo às universidades que fosse introduzido nas aulas, né, o sistema endocannabinoide, igual a gente estuda respiratório, né, o digestório. Como que a gente faz um caminho para isso entrar no currículo, né? Tem 2 anos que eu estou esperando a resposta do diretor da cadeira de medicina da Universidade Federal de Goiás. Eu já tinha o curso pronto, ele já estava dentro da UFG, só que ele estava caminhando junto com a biologia, né? E nós queríamos naquele momento levar para a medicina, mas assim, esse estigma, ele vem, e isso são palavras do próprio Dr. Michulan, ele fala uma coisa que é muito interessante, que se naquele momento ele chamasse o sistema endocannabinoide de sistema X, estava todo mundo estudando e falando sobre ele. Mas ele não se arrepende disso, porque se a gente chamasse de sistema X, a cannabis nem estaria sendo relacionada a isso. A gente ia falar a palavra cannabis baixinho, sistema X, mas é a cannabis que atua. Então, essa questão que o Dr. Michulan traz é puro preconceito, puro estigma, que você vai falar com esses médicos e eles acham que sistema endocannabinoide, não, isso é para receber maconha, o que eu vou estudar isso? Mas ele não sabe que metade dos pacientes que entraram no consultório, principalmente aqueles com doenças refratárias, doenças de difícil tratamento, muito provavelmente eles tinham um comprometimento do sistema endocannabinoide. E aí vai ser uma coisa de mercado. Daqui a pouco ele vai estar sendo medido pela nivelação das suas eficácias, dos seus tratamentos. E aí, aquele que adere... E eu não digo que o médico é obrigado a prescrever cannabis, ele faz o que ele quiser. Mas não conhecer o sistema endocannabinoide é inadmissível para um profissional de saúde. Boa noite. Minha dúvida tem a ver com o que vocês estão falando sobre universidades. Eu sou mestrando em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural na UNB e no meu departamento não é muito aberto a essa temática. E você falou da UFS que está pesquisando as raízes, assim. Dentro da própria UNB a gente encontra também uma heterogeneidade entre professores e entre departamentos, mas se você puder trazer assim, experiências de outras universidades brasileiras que você acha que estão interessantes e exitosas sobre cannabis, acho que é muito bom a gente saber até quem tem vontade de continuar na pesquisa. Obrigada. Boa. Hoje, porque quem faz essas pesquisas, em geral, eles têm um certo receio de ficar divulgando. Hoje a gente tem uma pesquisa dentro da Universidade Federal de Goiás, mas ela só foi possível acontecer através de um habeas corpus de um paciente. Então a gente deu sorte porque o juiz disse no habeas corpus que aquele paciente precisava de um suporte das políticas públicas, e aí a gente fez uma interpretação como os juízes fazem, política pública, Universidade Federal. E agora a gente conseguiu transferir as plantas para dentro da Universidade Federal, e aí melhoramento genético, já desenvolveram, por exemplo, e eu achei isso incrível, eles fazem a propagação da cannabis por células. Então, você com um brotinho de 2 centímetros, você faz 50 mil plantas, porque é através da propagação das células, você não precisa mais de uma muda. E eles estão estudando isso para que quando a gente compre isso no futuro, quando eu vá comprar uma semente, para que eu não vença o período mais difícil, que é dela germinar, ele já me entrega um brotinho que vem dentro de um tubo de ensaio, que ele dura 1 mês ali dentro. E aí você leva aquilo para sua casa, você cultiva a sua própria planta, vindo de uma universidade, que ela já vem praticamente estéril, porque a sua produção impede que ela seja contaminada no começo, e isso vai fazer com que essa produção fique mais clara, fique mais acessível. As universidades, eu sei da Paraíba, eu sei da Universidade de São João del Rei, se eu não me engano, e a Universidade de Viçosa, que acho que está mais avançada nessas pesquisas, eu acho que é ela. Boa noite, me chamo Bruna, sou farmacêutica, inclusive faço pós-graduação na Uniled de cannabis para farmacêuticos. E a minha pergunta é dentro da minha área, né, porque eu trabalho com dispensação de medicamento em rede privada, e recentemente me deparei com um caso clínico de uma mãe que estava querendo trocar a sertralina pelo canabidiol, né? E ela me perguntou sobre os benefícios, né? E eu fiquei com dúvidas porque não tem assuntos, não tem lugares que falam sobre o cannabis, né? O seu pós ou contra, sei lá.
e os benefícios. E o que eu queria saber é se existe algum contraindicação dele para alguma faixa etária específica, algum grupo de risco, e a partir de qual idade já pode começar a fazer o uso, né, a idade da criança, e até que idade se estende ao uso, né, no quadro da geriatria, dos idosos. E se existe algum tipo de estudo observacional para grupos que é mais difícil de estudar, por exemplo, as gestantes, né, que muitas não se disponibilizam para fazer estudos para não colocar em risco o seu bebê. Foram muitas perguntas, se eu esquecer, você me lembra depois. Eu vou tentar responder a primeira, eu já esqueci até da primeira. Qual que foi a primeira pergunta? A questão da idade, né? Primeiro, a gente precisa de falar a coisa certa. Nós estamos falando da cannabis ou do canabidiol? Porque quando a gente fala do canabidiol isolado, eu vou te dizer que o canabidiol isolado ele nada mais é do que um suplemento alimentar. Por que ele é um suplemento? Você produz dipirona? Não. Então, você se tomar dipirona, você está tomando uma droga. Você produz vitamina D? Produzo. Então, se eu te dou um suplemento. E se eu te dou o canabidiol? Se eu te dou o THC, eu estou te dando uma droga ou um suplemento? Nós vamos precisar de rever esses termos, porque a cannabis ela é um suplemento. O canabidiol ele é um suplemento. Então, quando a gente fala do canabidiol isolado, ele tem muito pouca restrição. Talvez a maior das suas restrições seja a sua maior propriedade. O canabidiol ele é neurogênico, ele é neuroplástico. O que isso quer dizer? Ele cria novos caminhos no cérebro. Os enteógenos fazem isso. O canabidiol também. Quando a gente pensa nessa propriedade, e eu penso numa criança, eu penso o seguinte, será que eu gostaria que o meu filho tivesse a indução de uma formação de uma coisa que nele já está numa explosão? Eu não sinto seguro em prescrever cannabis para gestante, nem para lactantes, principalmente aquelas que não têm uma condição que explique isso. Na verdade, existe uma que, inclusive, é até indicado, que é a síndrome da hiperêmese gravídica, quando a mulher está vomitando incoercivelmente, ela está em risco a vida dela e o feto. A cannabis, o canabidiol, ela pode ser um tratamento. Aí não interessa se é cannabis, se é canabidiol, qualquer um serviria. Porque ali nós estamos falando de um risco de vida para o bebê. Não tem limite de idade. Eu tenho uma certa preocupação em usar o THC com crianças. Mas eu faço quando tem necessidade. Eu monto um esquema para que eu veja se o canabidiol funciona, se o canabidiol com os outros componentes, se não, dependendo do caso, eu entro com o THC. Principalmente se for uma condição que atente à vida ou dele ou da família, né? Que alguns autistas, alguns nem são crianças, mas nós temos os transtornos autistas que às vezes são muito agressivos. Nós temos aqueles dementes em casa que também às vezes são muito agressivos. Então a cannabis ela não tem muito limite de idade. Ela tem o bom senso. É claro que o uso abusivo para qualquer idade é ruim. O uso abusivo da cannabis ela é ruim para qualquer indivíduo, independente do seu risco. 99% não vai ter problema nenhum. 1% vai ter problemas graves. E aí é que está a covardia da ciência, porque ela usa esse 1% de quem abusa para condenar os 99% de quem tem benefício. É como se eu virasse e falasse aqui, vamos tirar as morfinas dos hospitais, porque nós temos uma grande quantidade de gente que usa heroína, de gente que morre. Ninguém fala isso, porque isso é covarde. Nós temos que lidar com as realidades. Quando a gente fala de criança, é uma questão muito particular. Então, cada caso é um caso, depende da situação. Já nas gestantes, nós temos estudos com gestantes, só que são estudos feitos na Jamaica. E na Jamaica, a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, todos eles conviviam com a maconha, e então a relação deles é diferente. Eles fizeram esses estudos e concluíram que crianças que eram filhos de mãe usuárias de maconha pesado, até os 6, 7 anos de idade, diferença nenhuma. Chorava menos, era menos irritado. Mas para eu dar isso para o meu filho, eu preciso saber como que ele estará com 15 anos, como ele estará com 20, como serão suas relações sociais, como serão as suas compulsões. Eu prefiro. Então, para você prescrever para uma criança, para uma grávida, para uma lactante, você tem que ter um motivo e você tem que se basear nisso, né? Você tem que se basear naquela situação específica.
contraindicação, cannabis não tem. Mas a gente tem contraindicações dos canabinoides. O THC não é muito adequado para quem tem esquizofrenia, quadros de psicose. Para quem tem ansiedade, talvez o canabidiol seja melhor. Mas essa propriedade, que a torna única, isso não interessa se é CBD, THC, os canabinoides são neurogênicos. E isso, numa criança, é uma coisa que tem que ser pensada. Então, eu trato crianças, mas, como eu te falei, de acordo e diante da necessidade de cada um. Boa noite. Me chamo Lívia, eu sou mãe de 2 autistas. O bebê ele começou a tomar cannabis integral com 1 ano e 2 meses. E foi um diferencial enorme, porque a gente tentou com o CBD isolado e não resolvia nada, nada, nada. Tentou neuleptil, antipsicóticos, outros, não resolvia. E aí o que resolveu foi o óleo de cannabis integral, rico em THC. Ele começou a dormir, porque ele acordava 20 vezes à noite, ele era lactante. Então, assim, hoje, se você conhecer meu bebê, ele está no leve, e ele era grau 3. Então, assim, cannabis, terapia, uma mãe que está ali, ó, forte, é o segredo para a evolução do autismo. Para qualquer tratamento, se você não tiver uma rede de suporte, se você não tiver familiares, amigos, pessoas que suportem, principalmente num tema tão controverso, você como mãe deve ter ouvido várias vezes, mas você está dando maconha para o seu filho, né? E isso, na verdade, é só a mãe é que sabe o benefício que ele teve. Né? Não. Nunca. Exatamente. Né, tudo aquilo que a gente conhece da cannabis. Então, assim, então não tem um parâmetro assim, porque o CBD serve para isso. Tem gente que lida muito bem com porque THC. isso é a tentativa de alopatizar a cannabis. Por exemplo, você vai na farmácia e fala, me dá um remédio para dormir, me dá um remédio para inflamação. E tem muito a ver com o nosso sistema endocannabinoide. Né? Como é que Deus fez uma planta para uma doença? Ele fez várias plantas, várias fórmulas. Tem aquela que a pessoa tolera, tem aquela que não, tem aquele que se adapta bem. Eu tenho crianças, eu tenho paciente com 2 anos de idade, que ele tem a síndrome de Lennox-Gastaut, ele tinha 50 crises semanais. O canabidiol isolado levou ele para 40. Crises epiléticas. Crises epilépticas, levou para 40. E aí eu atendo uma associação que chama Ama Goiás, uma associação das mães de autistas de Goiás. Então, quando elas me procuraram em 2017, isso foi muito interessante, porque eu estava entrando no mundo e eu era muito assim, canabidiol com a cannabis. De repente, me chega 12 mães no meu consultório e falam, a gente quer o THC. Eu falo assim, como assim? Falaram, não, canabidiol a gente já tem, inclusive o Estado pagava o canabidiol delas. A gente quer o THC, porque meu filho, de 50 crises, foi para 40, eu não estou contente, gastei ali, na época você comprava o ano inteiro de medicamentos, elas tinham gastado em torno de 20, 30 mil reais, e elas não estavam contentes. Eu tinha acabado de fundar a Agape tinha uma planta rica em THC, era a única alternativa que a gente tinha, começou a utilizar, e assim, é bem importante lembrar que de 1 ano, desde que nasce até os seus 4, 5 anos de idade, a criança é uma esponja. Se você restringe ela de engatinhar, de aprender, de falar, porque ela está reclusa em casa tendo crise, ela não desenvolve mais. O que ela perdeu, ela perdeu. Então, é uma fase muito sensível, em que e a mãe sabe disso, a ponto dela enfrentar o que for. Tiver que ser presa, tiver que ser morta, tiver que ser atropelada. E a cannabis, ela ajuda muito, porque dá o contato visual que a gente precisa. Então, a criança, no caso, com deficiência, ela só vai aprender se ela tiver o mínimo de contato visual para ver e repetir. Se ele não está vendo, se ele está lá no hiperfoco,
ou se ele está fazendo outra coisa, ou está olhando para o teto, ou alguma coisa girando, ele não vai aprender, porque ele não está vendo. Então, para ele desenvolver, né, amadurecer as áreas, ele tem que olhar, entender, com muita repetição e repetir. Né? Essa mãe aqui tem um filho, né, que tinha quantas crises? Chegou a ter... O Ricardinho chegou a ter 5... Dias bons, ele tinha 30, 40 crises. E aí a gente começou também com epiléticas, né, crises convulsivas. E com o CBD, a gente também não conseguiu o controle. E a gente conseguiu, graças a Deus, com o controle, com o óleo integral, né? Rico em THCA, no caso. Né? Olha. A gente está hoje com HC, a gente já tem 3 anos de cultivo, né? E aí já... Vocês estão usando óleo ácido. Ácido. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Bom, boa noite. Eu gostaria de compartilhar aqui a participação dos ouvintes online do nosso evento. Muitos elogios à sua fala, sempre. A Tânia Ferreira relata que a apresentação foi maravilhosa, passando o panorama histórico até a descoberta do sistema endocannabinoide. E tem uma pergunta aqui do Gabriel Gonçalves de Souza, que tem tudo a ver no que vocês estavam debatendo neste exato momento. Ele diz: minha irmã tem esquizofrenia leve e ela tem 13 anos. Ela pode fazer uso? Eu vou responder bem preciso o que ele me respondeu, né? Dentro das formulações de cannabis, nós temos aquelas em que você tem o full spectrum, que são aquelas que têm todos os componentes. A gente tem aqueles que são os broad spectrums, que são aquelas que o espectro ele é retirado algumas substâncias. Eu tenho uma preferência, pelo que eu estudei, e a gente trata a esquizofrenia sem o THC. Até porque existem algumas evidências, lembra que eu falei da deficiência do sistema canabinoide? Existem evidências que a esquizofrenia seja uma hiperfunção do sistema canabinoide. E uma hiperfunção do sistema endocannabinoide, a última coisa que ele precisa é de estimular mais ainda esse sistema. Então, nós tratamos pacientes com esquizofrenia, independente da idade, mas há uma preferência pelo canabidiol sem o THC. Existem pacientes com esquizofrenia tratando com THC, pesquisas demonstrando que é seguro, mas a gente ainda não tem um nível de evidência que nos traga tranquilidade para poder fazer esse tipo de tratamento com THC. O CBD, ele em breve vai ganhar o status de tratamento para esquizofrenia. Vão levar alguns anos, mas em breve ele vai se adentrar ao escopo de tratamento da esquizofrenia. Então, o canabidiol sem o THC seria uma das escolhas, mas é claro, fazer sempre com acompanhamento médico, com tudo que for necessário. Obrigada. Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Uma pergunta relativa ao processo do próprio sistema mesmo endocannabinoide, em relação à bioquímica do que seria, na verdade, o sistema e o que seria o ligante. Eu fiquei em dúvida em relação a isso. Existe esses ligantes aqui, que no caso seria esse AEA, não é isso? E o 2AG? E o 2AG, eles fazem essa conexão entre o sistema e os canabinoides, é isso? Boa pergunta. Os canabinoides são transmissores, por isso que a gente chama de chaves, são derivados do ácido araquidônico. Eles são ácidos graxos essenciais, então eles são obtidos através da alimentação. A matéria-prima para formar essa anandamida. Essa anandamida, ela, ao ser formada, e isso é uma particularidade do sistema canabinoide, todos os transmissores que a gente tem no cérebro
são armazenados em vesículas. Então, nós passamos um grande tempo produzindo e eles são guardados. Serotonina, as endorfinas, dopamina. E a anandamida? Não. Ela é produzida sob demanda. Então, não é uma produção em um lugar só. Ela é química. Eu não tenho como eu te colocar numa ressonância magnética e ver o sistema canabinoide, porque ele é químico. Essa química, ela acontece diante de uma necessidade. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Agora você está produzindo anandamida durante a sua vida inteira. Nós temos produções maiores e menores ao longo do dia e ao longo da vida. O Canadá desenvolveu o exame que mede a anandamida. Então, nós sabemos que, a partir de uma certa idade, nós vamos perdendo a anandamida. E, em algumas situações, a gente perde de forma abrupta, como nas demências. O autista, ele tem uma perda abrupta dessa produção de canabinoides quando ele ainda é na sua infância, ele está na sua infância. Então, esses canabinoides são nada mais, nada menos que gordura circulando no nosso cérebro e no nosso corpo. A ação é exatamente igual uma chave na fechadura. A fechadura está em todas as células e as chaves estão circulando pelo sangue, pelo líquor, até que ela encontra a fechadura e ele vai lá e ativa. Esses receptores são proteína G, são acoplados à proteína G. É o receptor mais abundante do nosso cérebro, é o receptor CB1. De todos os receptores acoplados à proteína G, o CB1 ele é o que tem maior densidade ali. E aí é uma ligação. O THC age de forma direta. O CBD é um mistério. Parece que o termo chama-se modulador alostérico negativo. O que ele faz? Ele chega lá no receptor, liga num lugar onde não tem nem capacidade de ligar, mas ele se liga, e ele muda a conformação desse receptor. Qual que é essa finalidade? Ele diminui a psicoatividade do THC. Por isso que THC e CBD juntos, um é a ação, o outro é o antídoto. Então, quando você retira todo o THC, aquele produto vai se tornar levemente intoxicante, porque o THC ele vai agir, a gente tem que pensar em milhões de receptores, ele vai ligar em milhões de receptores. Tem THC e CBD, essa ligação vai ser controlada. Então, essa ligação ela é feita da forma como você está pensando mesmo. É uma chave que enfia numa fechadura e, ao girar, ela gera uma cascata de ações. O canabidiol, ele tem em torno de 60 mecanismos diferentes, 60 alvos no nosso corpo. Nós conhecemos em torno de 30, mais ou menos a metade. Sabemos que ele faz o efeito, mas a gente não sabe o caminho pelo qual ele age em alguns lugares. Mas o canabidiol ele ainda é um mistério para nós, apesar de parecer que ele foi muito estudado. O THC foi muito mais bem elucidado, ele é bem mais simples. O canabidiol ele age em núcleos, em mitocôndrias, em receptores, receptores de membrana, receptores nucleares, receptores de transporte de proteínas. Então ele tem a gente chama de fármaco multi-alvo, porque ele atinge tantas coisas diferentes que é quase impossível a gente prever e imaginar qual que seria a sua ação ali. Desinflama. Bom, Normanha, espetacular palestra, né? Que momento aqui com muito os pacientes obrigado. profissionais de saúde. Normanha incansável, organizou um evento durante a semana toda. Hoje em Pirinópolis, do palestra lá, pegou o carro, veio para cá, palestra aqui, né? Palmas, né? Obrigado. Gente, infelizmente vamos ter que terminar a discussão, né, por causa da hora, mas tem um coffee breakzinho ali fora ainda. Mas o Dr. Normanha, já falei com ele agora, ele vai ficar aqui amanhã participando das discussões científicas. Então vocês podem conversar com ele também amanhã nos coffee breaks, tá bem? Normanha, muito obrigado mais uma vez.